Meu irmão, minha irmã, mais uma vez nos encontramos aqui em nosso canal no YouTube para juntos meditarmos a palavra de Deus, meditarmos a liturgia dominical. E hoje nós temos como tema: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificareis a minha igreja. A liturgia de domingo nos ajuda a sempre mergulhar no mistério de Deus. E eu convido hoje, mais uma vez, você, se ainda não é inscrito, se inscrever em nosso canal aqui no YouTube, ativar o sininho para as notificações e sempre estar conectado conosco nesse momento de reflexão da palavra e da liturgia. A liturgia desse domingo nos propõe hoje dois temas fundamentais, que são bases da fé cristã: Cristo e a Igreja. Na primeira leitura, nós vamos mergulhar ali no profeta Isaías, no livro do profeta Isaías, no capítulo 22, versículo 19 a 23, onde Isaías mostra como uma pessoa se tornava ministro da casa real através da entrega das chaves do palácio real. Eliaquim é aqui figura de Pedro no Antigo Testamento, a quem Jesus confia o governo, confirmará esse governo supremo do povo de Deus. Essa imagem nos ajuda a entender melhor o Evangelho de hoje. A segunda leitura, Romanos capítulo 11, versículo de 33 a 36, é um convite a contemplar a riqueza, a sabedoria e a ciência de Deus, que realiza o seu projeto de salvação na história da humanidade. No Evangelho, que é o tema central de hoje, Mateus capítulo 16, versículo de 13 a 20, nós vemos Jesus entregando a Pedro as chaves da igreja. Da adesão a Jesus como o Messias, o Filho de Deus, nasce a igreja, nasce a comunidade dos discípulos de Jesus, convocada e organizada ao redor de São Pedro. O texto tem duas partes. Na primeira parte é uma parte cristológica, a pergunta: quem é Jesus Cristo? E a segunda é uma parte eclesiológica, o que é a igreja? Então, Jesus interroga os discípulos: o que as pessoas dizem dele e o que os discípulos pensam a respeito dele? Para os homens, Jesus é um homem extraordinário, talvez até um profeta, bom, justo, como tantos outros homens que apareceram antes dele. Mas para Pedro e os discípulos, Jesus é muito mais que isso. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus responde à confissão de fé. A fé da comunidade dos discípulos, apresentada pela voz de São Pedro, é o fundamento sobre o qual Jesus vai assentar a igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Meu irmão, minha irmã, a igreja é a comunidade dos discípulos que reconhecem Jesus como o Messias, como o Filho de Deus. Ela existe para testemunhar Cristo e levar a palavra a todas as pessoas, sem acepção. Os homens, as mulheres, eles estão no mundo e a igreja é mãe. A proposta de salvação que ela veio oferecer e entregar na pessoa de Jesus Cristo para que o mundo creia. Para isso é confiada a Pedro e à comunidade o poder das chaves, o poder de ligar e desligar, que é uma missão particular para manter a unidade da fé em Cristo. Lembra a nomeação
do administrador do palácio lá, o Eliaquim, no livro de Isaías, na leitura de hoje, de quem essa primeira leitura nos fala. Mas quem é Cristo hoje? Apesar do secularismo cada vez mais difundido e de um abandono da prática e das tradições cristãs cada vez mais generalizado, é interessante notar como a pergunta continua muito atual. Quem é Jesus? Para os jovens, Jesus representa a novidade, a contestação de uma sociedade, talvez de um sistema envelhecido, árido, privado de fantasia, de criatividade até mesmo. Para as massas oprimidas, Jesus aparece como o libertador, o símbolo de uma liderança que não está somente num futuro misterioso, mas está no aqui e agora da história. Para os agentes sociais, Jesus é um revolucionário, aquele que luta contra a injustiça, a opressão, a exploração do homem pelo homem. Até as pinturas apresentam hoje Jesus em vestes extravagantes e coloridas, de um hippie ou de um barbudo guerrilheiro, até mesmo procurado. Mas para nós, também fazemos questão de uma imagem de Cristo, uma imagem de pedra, de madeira, de ferro, ouro, às vezes como peça preciosa de arte. Seu nome, o nome Jesus, é cantado em festas, em momentos de alegria e até em boemia, e é recordado nos momentos de apuros como o último recurso. Tudo isso revela uma realidade positiva. O nosso mundo não pode prescindir de Cristo. Nossa história está tão marcada por Ele que não se pode ignorá-lo. Mas, para mim, quem é Cristo? Para você, quem é Cristo? Para responder, não basta procurar na memória algumas fórmulas que nós aprendemos no catecismo, ouvimos ou lemos nos livros. É preciso procurar no coração, em nossa fé, vivida e testemunhada. Assim, descobriremos o que Jesus representa de fato em nossa vida, quem é Jesus para nós. Cristo não é um personagem histórico, morto lá no passado, Marte. Ele ressuscitou, ele está vivo e ele continua no meio de nós. Ele vive ainda hoje no menor dos irmãos. Vive no mendigo, no migrante, no bêbado, no revoltado, no ladrão, no pecador. Ele vive dentro de nosso coração. Ele vive em seus familiares e em seus irmãos. Ele vive no coração de todos nós. Ele nos fala ainda hoje no seu Evangelho que devemos conhecer com fidelidade, que devemos viver com autenticidade, que devemos anunciar com renovado ardor missionário. Quais são os lugares de encontros com Cristo Jesus? Na fé recebida e vivida na igreja, na Sagrada Escritura, na Sagrada Liturgia, na celebração eucarística dominical, no sacramento da reconciliação, na oração pessoal e comunitária, na comunidade viva de fé, amor fraterno, nos pobres, nos enfermos. Descubra a felicidade de servir, de amar, de perdoar, e Cristo se encarnará em cada um de seus gestos e se encarnará em cada rosto de pessoa humana que você encontra ao longo de seu caminho. Nesse domingo, a igreja recorda e louva a vocação dos catequistas, dessas pessoas que se dedicam incansavelmente na construção do reino de Deus. Catequistas, obrigado. Obrigado porque vocês se deixam seduzir pelo Senhor. O autor sagrado lhes garante: felizes os pés que andam para anunciar a boa nova. Dia do catequista. Ser catequista é viver com fidelidade o chamado de Deus. Parabéns a todos vocês que são catequistas.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E, pela intercessão da Imaculada Mãe de Deus e São José, abençoe-vos o Deus Onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Fique em paz e até o nosso próximo encontro, meditando a Sagrada Liturgia Dominical.